Aleluia. Mais uma vez estamos reunidos para adorar ao Senhor. Vamos entrar na pregação da palavra de Deus. Vamos entrar em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo 18. Nós estaremos meditando nesta palavra, que Deus possa nos abençoar, falar conosco nesta noite. Amém. Amém? Amém. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 18. Amém. Vamos começar no versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Amém. Aleluia. Regozijai-vos sempre no Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria nesta noite de meditar nessa palavra sobre em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Oh, coisa gostosa, amados, é quando nós sentimos que alguém confia em nós. Não é? É muito bom quando nós temos os nossos filhos ainda pequenos, como é o Jeffrey, para a Kellen e o Carlos. Mas eu e a minha esposa, eu e a Elaine, falamos dos nossos filhos quando eram pequenos. Então, eles confiavam em nós. Né? Confiavam plenamente. Não é que não confia hoje. Mas a confiança de uma criança nos seus pais é total. É uma dependência exclusiva, totalmente dependente de seus pais. Então, eles têm aquela confiança porque sentem em seus pais, no pai, na mãe, como uma torre forte. Né? Eles se sentem seguros. Eles acham que os seus pais são super-heróis. Eles não pensam que existem pessoas mais fortes que o seu pai. Ah, não, meu pai é mais forte. Sempre tem aquela confiança, porque eles são ingênuos, são crianças, não conhecem a maldade, não conhecem armas, não sabem que outras pessoas podem acometer os seus pais, mas não, eles acham que os seus pais são super-heróis, podem vencer qualquer problema, qualquer circunstância. Então tem aquela confiança e nos seus pais eles esperam sempre. Aleluia. Glória a Deus. E é por isso, amados, que Jesus diz que se nós não nos tornarmos como crianças, jamais entraremos no reino dos céus. Aleluia. É esse sentimento que Deus agrada em nós. Ele verdadeiramente é soberano. Amém. Ele é excelso. Não é ilusão de criança. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É a grande verdade. Nós não podemos fazer nada sem o nosso Deus. Aleluia. Ele é verdadeiramente um super-herói. Um extra-herói. Né? Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. E quando nós confiamos em Deus, não tem outra coisa a quem nós possamos confiar. Eu sempre falo com Deus, aleluia, se Deus não me guardar, quem me guardará? Se Deus não me proteger, quem vai me proteger? Eu sinto essa confiança em Deus. Então eu coloco a minha vida nas mãos de Deus,
porque eu sei, se alguma coisa me acontecer, foi porque Ele permitiu, porque nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Jó tinha essa confiança em Deus. Jó adorava o Senhor. Jó louvava o Senhor. Jó levantava de madrugada, intercedia pelos seus filhos, intercedia pelos seus negócios. Ele colocava tudo na mão de Deus. Ele falava, talvez meus filhos pecaram, talvez Deus esteja chateado com os meus filhos. Então ele orava de madrugada, ele oferecia holocausto em favor de seus filhos, em favor dos seus negócios, porque ele sabia que se Deus não guardasse, ninguém mais poderia guardar. Aleluia, glória a Deus. E aí nós vemos, Deus tinha orgulho de Jó. Deus tinha admiração. É incrível falar isso, mas é o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que quando Satanás chegou lá entre os filhos de Deus, e de repente Deus falou, Satanás, por onde andaste? E ele falou de rodear a terra e passear por ela. A primeira coisa que Deus perguntou, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem sublime. Então era o orgulho de Deus, porque Deus conhecia Jó. Jó era conhecido de Deus, porque Jó estava sempre buscando ao Senhor. Ó Senhor, aqui estou. Ó Senhor, proteja meus filhos. Ó Senhor, proteja meus negócios. Ó Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Então essa confiança Jó tinha em Deus. E Satanás falou com Deus, claro que ele é reto, claro que ele é íntegro, claro que ele te adora. E quem não te adoraria nessas condições? O Senhor tem abençoado tudo que ele tem, os seus filhos são lindos, as suas fazendas são maravilhosas, os seus bens são muito grandes, o Senhor tem abençoado ele e tem sido próspero. E Satanás desafiou Deus. Satanás virou e falou, mas toca em tudo que ele tem, e ele vai blasfemar de ti. Ele não vai manter essa confiança. E Deus sabia quem era Jó. Amados, quando Deus nos conhece, quando Deus conhece a nossa confiança, a Bíblia diz que nenhuma tentação vem sobre nós, que nós não possamos resistir. Por quê? Porque Deus nos tem dado força para resistir todos os problemas, todas as nossas necessidades, quando nós confiamos nele. Amém. A nossa confiança no Senhor, a nossa fé, aleluia, a nossa fé alcança o trono do Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. E Satanás, Deus falou, então pode descer, toca tudo quanto ele tem, e você vai ver que ele manterá a sua confiança. E Satanás desceu, e Satanás destruiu tudo que Jó tinha. Satanás destruiu as fazendas, os animais, os filhos. Satanás acabou com tudo que Jó tinha. Mas por quê? Porque Deus permitiu. Tão somente isso, porque Deus permitiu. E sem a permissão de Deus, nem Satanás pode fazer coisa alguma. Por isso, amados, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus, por quê? Porque Satanás não pode fazer nada contra nós se Deus não permitir. Então o que nós temos que fazer? Pedir a Deus proteção, pedir a Deus ajuda. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre junto, está seguro. Amém. Aleluia, glória a Deus. E Satanás destruiu tudo. Mas sabe o que aconteceu? Jó manteve a sua integridade. E Satanás voltou e se apresentou diante de Deus, e Deus já com orgulho falou, viste Satanás, ainda que você me incitou contra Jó, ele mantém a sua integridade. Aleluia! Imagina como que os anjos, como que toda a milícia celestial deve ter se alegrado
né, de ver Satanás envergonhado. Satanás tem que chegar diante de Deus e reconhecer: Jó é um verdadeiro adorador. Satanás, como se diz, com o rabinho entre as pernas, mas ele ainda tentou outra. Ele, como se diz, outro cartucho. Ele falou carne por carne, né? Que tudo que o homem tem, ele dará em troca de sua vida. Mas Deus sabia que Jó também o amava, mesmo acima da sua vida. Não somente acima de seus bens, não somente acima de seus filhos, mas também acima da sua vida, né? E Satanás desceu com a permissão de Deus e tocou em Jó. E Deus falou com ele: você pode tocá-lo, mas a vida dele você não tira. A vida dele não era permitido. Se fosse Jó, Satanás faria. Satanás teria destruído a vida de Jó, porque o propósito dele é matar, roubar e destruir. Matar. O propósito dele contra Jó era matar, roubar, destruir. Mas Deus falou: na vida dele você não tira. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. E Satanás tocou em Jó. E Jó foi acometido de uma enfermidade, do alto da cabeça até as solas do pé. Tudo estava ferido. Era dores horrendas. E ali Jó, sentado no meio das cinzas, né, se humilhando perante Deus, ele pegava o caco e raspava as feridas, né, que ficava coçando. E a sua mulher chegou para ele e falou: Jó, você ainda mantém a sua integridade. Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Aleluia. E Jó simplesmente falou: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Amados, tudo vem de Deus. Não importa o que seja, tudo vem pela vontade ou pela permissão de Deus, então vem de Deus. Só Deus pode impedir o mal. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, como louca farás tu. E naquele momento, imagina você como que os céus regozijou. Como os céus se alegraram, os anjos, os querubins, os arcanjos, toda a milícia celestial, de ver um homem rico, um homem poderoso, um homem honrado, que perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu toda a sua saúde, mas provou que era um verdadeiro adorador e amou a Deus acima de todas as coisas. Amém. Aleluia, glória a Deus. Isto é o que Deus mais procura. A palavra de Deus nos diz que Deus está buscando verdadeiros adoradores. Amados, verdadeiros adoradores não é só nas horas boas, não. Verdadeiros adoradores não é só nos momentos gloriosos, de fama, de alegria, não. Verdadeiros adoradores é aquele que adora a Deus em qualquer circunstância. Aleluia, glória a Deus. Não importa o problema. Amado, Jesus falou: no mundo passareis por aflições. Então nós precisamos estar preparados para passar problemas e aflições, exaltando o nome do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. É bom, né? Não. É gostoso, né? Não. Aleluia. Não é bom, não. Padecer dores não é bom, não. Padecer necessidades não é bom, não. Mas agradar ao nosso Deus é tudo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Faz-me lembrar Paulo e Silas do cárcere. Feridos, famintos, com sede, açoitados, judiados, sentindo frio, né? E de repente, lá para meia-noite, eles começam a sentir dores horrendas, né? E talvez Paulo
Paulo virou para Silas, ou Silas para Paulo, e um falou para o outro: olha, eu não aguento mais, eu estou sofrendo demais, eu estou padecendo demais, eu vou morrer. Aleluia. Mas um virou para o outro e falou: vamos morrer sim, mas nós vamos entrar na glória cantando louvores ao Senhor. Amém. Não vamos entrar resmungando, não vamos entrar chorando, nós vamos entrar adorando ao Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. E eles começaram ali, feridos, sofrendo, sentindo dores, aleluia, cantar louvores ao Senhor. Aleluia. E quando de repente Deus começou a agir, e aquele lugar tremeu, aleluia, pela presença gloriosa do nosso Deus. Amados, é Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Bendito seja Deus. Não importa qual a situação, o nosso Deus tem o controle de tudo. Amém. É só nós sabermos esperar. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. E nós lemos aqui: regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Naquela situação, cantando, se alegrando. Talvez os presos ficaram loucos e falando: mas como pode? Nós aqui nessa situação, nós aqui à beira da morte, esses dois cantando. Mas quando Deus começou a agir, aleluia, e os grilhões foram quebrados, as cadeias foram quebradas, e todos os presos foram soltos. Então os presos começaram a ver a glória de Deus naquele lugar, e ninguém quis fugir daquele lugar. O que acontece quando alguém está preso e as cadeias começam a cair no chão? Todo mundo quer fugir, não é verdade? Mas ali estavam eles: não, vou perder isso não. Esse lugar aqui é maravilhoso, esse lugar aqui é tremendo. Talvez os presos pudessem falar: melhor é estar aqui do que em qualquer outro lugar, porque ali estava se manifestando a glória de Deus. Aleluia. E quando o carcereiro chegou e viu que todos os presos estavam soltos, que ele quis se matar, Paulo falou: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Amados, ninguém fugiu. Aleluia. Estavam todos ali para exaltar o nome do Senhor, para se alegrar no Senhor, porque a glória de Deus encheu aquele cárcere. Amados, é assim que nós precisamos buscar Deus a cada dia. Amém. Não importa onde nós estejamos, nós queremos a presença de Deus, porque a presença de Deus muda toda a situação. Seja num palácio, seja num castelo, seja num cárcere, onde a presença de Deus se manifesta, é o melhor lugar da face da terra. Amém. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jacó estava no deserto. Jacó estava longe de tudo e de todos. Jacó estava ali deitado. E quando de repente ele sonhou que havia ali uma escada que dava da terra e subia até o céu, e anjos subiam e desciam daquela escada. E quando ele acordou, ele falou: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa do Senhor, senão a casa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Amados, regozijai-vos sempre no Senhor. Amém. Buscai sempre ao Senhor. Orai sem cessar. Aleluia! Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Nós cantamos por tudo que tens feito. Aleluia!
por tudo que vais fazer. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Né? Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Que nós saibamos agradecer a Deus por todas as coisas. Amém. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos caminhando. Se vem a luta, nós temos a vitória. Se vem os problemas, nós temos a solução. Aleluia. Porque a nossa esperança é o Senhor. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo Jesus somente para as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis. Mas nós não esperamos a Deus, não é para este mundo. Sabe, irmão Carlos? Se eu estivesse esperando a Deus para as coisas deste mundo, há muito tempo eu teria desistido. Porque grandes sonhos eu tenho para mim, não se concretizaram. Mas a minha esperança no Senhor é de um dia estar com Ele. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. É poder chegar, como diz o apóstolo Paulo, terminar a carreira, guardar a fé, porque desde agora me está preparada a coroa da vida eterna. Não somente para mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. Aleluia. Não tem nada que eu ame mais do que a vinda do Senhor. A palavra de Deus nos diz, eu estava falando hoje com o irmão William, que a igreja tem que sempre estar falando, Maranata, vem Senhor Jesus. Ora, vem Senhor Jesus. Porque, sabe de uma coisa? Quando alguém está numa corrida, seja ela a pé, de carro, de bicicleta, seja quando ele está numa competição, o que ele mais quer é chegar ao fim e receber o prêmio. Amém? O que nós mais devemos querer é chegar ao fim da nossa carreira e receber o prêmio da glória eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso a Bíblia diz, em tudo dá graça. Não é só nas coisas boas, não. Nas coisas ruins também. Se está ruim, podia ser pior. Não é mesmo? Aleluia. Então, nós temos que aprender, cada dia, dar graças ao Senhor em tudo. Porque em tudo dá graça. Esta é a vontade do nosso Deus. Amém. Aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesta noite, em nome de Jesus. Vamos